Olá pessoal, bom dia. Vocês já receberam aí o material em PDF com as correções, as respostas, né, comentadas. E vamos tentar gravar a resolução em vídeo aqui agora. Pessoal, leia com bastante atenção aí as instruções. Tá aí o prazo de entrega, tá aí o momento que eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês. E aonde vocês devem postar essas dúvidas, que deve ser ou no mural da sala virtual ou no grupo do WhatsApp, né? Na listinha de exercícios aí que eu coloquei, que foi passada na semana 15, lá na semana 15 eu acabei tirando essas questões 15 e 16 aqui, deixei para vocês só até a questão 14, para não ficar muito longo aí a lista de exercícios. E nessa semana eu coloquei as mesmas para a gente poder resolver, é claro, e deixei as duas questões aí. Vocês, se quiserem aprofundar aí o conteúdo, podem fazer as questões que vocês não vão perder nada, pelo contrário, vocês vão ganhar, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato aí pelo grupo. Vamos lá, a questão 11, ela fala aqui pra gente relacionar as principais diferenças entre uma associação de resistores em série e uma associação de resistores em paralelo. Galera, sobre os tipos de associação, para quem vem acompanhando aí as aulas, a gente já discutiu bastante sobre isso. Então o material detalha muito bem essa parte. A associação de resistores em série é quando você tem aí elementos ligados em um mesmo ramo do circuito, então um após o outro. E a associação de resistores em paralelo é quando você tem os elementos ligados em um circuito de forma, como o próprio nome já diz, de forma paralela, né? Montando aí circuitos que não estão em sequência, né? São circuitos aí, ramos, na verdade, independentes. Então, o que a gente tem que destacar aqui? Todas aquelas características que cada uma das associações tem em relação às grandezas envolvidas na primeira lei de Ohm, que é a equação que a gente utiliza para resolver circuitos elétricos, é a mais utilizada para resolver circuitos elétricos. U igual a R vezes I, né? Uma risada intensa. Então vamos lá, a gente tem que definir aqui quais são as características para corrente elétrica, que é o I da nossa equação, a tensão elétrica, que é o U da equação, e a resistência equivalente do circuito. Então, na associação em série, nós temos que relembrar, né, que a corrente elétrica, olha, ela é a mesma para todos os resistores, ou seja, a corrente no resistor 1 é igual à corrente no resistor 2, que é igual à corrente no resistor 3, e assim quantos resistores eu tenho no meu circuito. Já na associação em paralelo, a característica da corrente é que ela se divide entre os resistores envolvidos. Então a corrente geral do circuito ela vai ser repartida aí uma parte para o resistor 1, outra parte para o resistor 2 e assim por diante. Então a corrente geral ela será a soma de todas as correntes em todos os resistores, enquanto em série é igual para todo mundo. Em relação à tensão elétrica, na associação de resistores em série, nós temos que a tensão elétrica ela é repartida entre os resistores. Então a tensão elétrica da tua rede vai ser dimensionada em um pedacinho para cada resistor. Então ela será a soma das tensões em todos os elementos do circuito. Já na associação em paralelo, a tensão elétrica ela vai ser igual para todos eles. Então ela não vai sofrer alteração de um elemento para outro, já que os circuitos eles são independentes. Os ramos, melhor dizendo, são independentes. E em relação à resistência elétrica, a resistência é equivalente na associação em série, a mais fácil de todas, a mais simples de todas. Basta você somar os resistores, ou somar as resistências. Então, R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Já na associação em paralelo, a soma é um pouquinho diferente. Você soma o inverso das resistências, né? Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada uma das resistências. Então, a soma de frações. Então tem que ter cuidado aí com as propriedades envolvidas na soma de frações. Tem que relembrar aí o que é mínimo múltiplo comum para você conseguir fazer essa soma de uma forma mais simplificada, né? Então essas são as principais características das duas associações, quanto à corrente, quanto à tensão e quanto à resistência, né? Um fato que eu cito aqui para vocês, aí já se aplica mais ao pessoal que trabalha com eletricidade mesmo, né? Eletricistas, engenheiros elétricos, técnicos em eletrônica, é que você usa, por exemplo, uma associação em série quando você precisa dividir tensão no circuito.
Então, os circuitos eletrônicos, né, placa de circuito eletrônico, trabalha muito com associação em série. Por exemplo, um LEDzinho que você vai ligar na tua TV, TV de LED, por exemplo, né, você tem vários LEDs ali interligados, eles são interligados tanto em série quanto em paralelo. Em paralelo você tem filetes ligados em paralelo, né? E em série você tem um LED ali após o outro que formam aquelas listrinhas. Lembra? Não sei se vocês já prestaram atenção, né? Quando, sei lá, uma tela de computador, uma tela de TV mesmo, em LED, ela começa a dar problema, dar defeito, ela dá defeito sempre em linhas. Aquelas linhas ali que apagaram, digamos assim, são os LEDs que foram ligados ali em série, que deu problema em algum deles, ou deu problema no resistor que foi ligado em série com eles, e aí toda aquela linha acabou apagando e ficou aquele risco lá na tua tela, aquela linha de fora a fora, aí, ou na horizontal ou na vertical, depende do fabricante do teu aparelho. E esse tipo de associação é utilizado para dividir tensão, né? Por quê? Porque cada LED daquele não pode ser ligado direto numa rede de 110 volts, por exemplo. Se você fizer isso, você vai queimar todos instantaneamente. Então, você liga em série para cada um deles receber apenas uma parcela dessa tensão e poder funcionar normalmente. Já a associação em paralelo, você usa quando você quer dividir corrente, né? Quanto mais elementos você acaba ligando no teu circuito em paralelo, você acaba demandando aí mais corrente na tua rede geral. E nesse caso aí essa corrente vai ser repartida entre os ramos do teu circuito, entre os elementos que estão em paralelo do teu circuito, e aí eles vão poder funcionar normalmente com as suas características funcionais, né? Então, associações em série são chamadas de divisores de tensão e associação em paralelo são chamados de divisores de corrente. Cada um tem sua importância dentro da eletrônica, principalmente, e são utilizados aí em larga escala. Então essa é a nossa primeira questão, coloquei aqui em forma de tabela para ficar mais didático. Volto já com a próxima questão.